Fala pessoal, vamos dar continuidade então aqui ao nosso jogo. Tá no último vídeo, nós implementamos essa animação quando você acerta o player e não é. Quando é por cima aqui, beleza, matou, né? Mas se não for por cima, a gente tem aquela animação que ele fica piscando, né? Assim, ó, beleza? Vou bater aqui, ficou piscando, né? Tá? Legal. O que a gente vai fazer agora? Vamos melhorar isso aqui, tá? Vamos criar uma situação em que o player batendo aqui na lateral, além dele piscar, ele vai dar aquele pulo dramático para trás, assim, que nem no Sonic. Né? Ele dá aquele pulinho para trás, assim, sei lá, durante um segundo talvez, para a gente perceber, né, que teve aí esse dano, tá? Então vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Aqui no script do player, tá, a gente vai basicamente manipular esse nosso taking damage aqui, certo? O que ele faz aqui? Ele só liga a animação que está tomando dano, enrola um segundo e meio e depois desliga ela, beleza? Vamos criar aqui algumas variáveis, certo? Vamos lá. Vou criar três variáveis aqui. Primeiro, eu não sei se 1.5 segundos está bom, né? Eu testei com meio, acho, ou 1, mas vamos deixar ela no editor que a gente vai manipulando ali pelo editor, tá? Então eu vou colocar três variáveis aqui. Uma para controlar o pulo dramático para cima e para trás, né? Então, como assim? O que eu quero dizer com esse pulo dramático, né? Vai ser mais ou menos assim, ó. Vou pegar o player aqui, pego o player, tá? E se por um acaso ele bater aqui no inimigo assim, ó, ele dá um pulinho para trás aqui assim. Dá um pulinho para trás, fica piscando e pronto. Volta ao normal. Dá um pulinho para trás e eu vou dar esse pulo. A gente pode fazer o seguinte, ó, nessa mecânica, o pulo vai ser sempre o sentido contrário ao que o player está olhando. Então, se eu estou fazendo assim, ele vem para cá, tá? Então, a gente pode usar a escala dele como referência para pular ao contrário. Então, eu pego a escala e dou um pulo ao contrário. Esse pulo, basicamente, é implementar uma velocidade, né? Então, vamos aqui. Só que eu vou definir aqui três variáveis, né, para a gente poder manipular. Primeiro, vou definir aqui o tempo da animação, vou assim, ó, tempo, TMP, taking damage, né, seria a nossa variável aí de durante quanto tempo que vai funcionar. Durante quanto tempo que vai ficar naquela animação, né? Vamos colocar mais um aqui, mais uma variável serializada, float, vou pôr aqui assim, magnitude, né? Magnitude, pulo, damage, certo? Que quanto que vai para cima, né? O pulo durante o dano, né? E vou também aqui criar uma outra variável que vai ser a magnitude, né? Magnitude na horizontal, né? Damage, né? Porque ele vai ter que andar um pouco para trás e um pouco para cima, né? Fazer aquela 45 graus, né? Então vai ser um pouquinho vertical, então, para ficar bonitinho, né? Então a gente tem aqui a magnitude na vertical durante o dano e a magnitude na horizontal. Quanto que o player vai deslocar, né? Na vertical, na horizontal e durante quanto tempo isso vai ficar acontecendo, beleza? Então tá bom. Então a gente vai vir aqui, ó, no taking damage, certo? Além da gente setar que ele está true, tá? A gente vai pegar e vamos acessar o rigid body, nós vamos aplicar uma velocidade, certo? Só que essa velocidade, tá? Ela vai valer em x, tá? Menos a magnitude na horizontal vezes o transform.localScale.x. Por quê? Eu vou pegar qual que é a escala dele em x, isso aqui vai ser sempre 1 ou menos 1, né? E aí eu vou multiplicar, tá? pela magnitude, tá? E a gente vai fazer isso no sentido contrário, ou seja, se o player está olhando para a direita, tá? Menos vezes mais dá menos, e ele vai pular para a esquerda. Se o player já está olhando para a esquerda, né, menos vezes menos dá mais, ele pula para a direita. Sempre o contrário ao que ele está olhando. E o em y, certo? A gente vai pôr direto aqui a magnitude em y, magnitude vertical damage, beleza? A gente vai aplicar isso aqui uma única vez, tá? Para ele dar aquele pulo dramático e pronto, certo? Vamos testar isso aqui. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Espera ele compilar.
Beleza. Vamos aqui pro player, vamos setar alguns valores aqui, ó. Ops, tem que ir aqui, ao invés de colocar 1.5, né, vamos colocar aqui o tempo, né? TMP, Taking Damage, certo? Vai ser durante quanto tempo ele vai ficar nessa animação. Botou, espera compilar. Então tá bom, vamos brincar com os valores aqui, né? Vamos colocar aqui o 1.5, que é o que já estava. A magnitude na vertical, o pulo a gente está usando quanto? 18, vamos pôr 10 então aqui. E na velocidade a gente usa 5, vamos pôr 5 aqui também, vamos ver o que vai acontecer. Vou só andando aqui, ó, deu um pulinho. Aí aqui ele acabou matando o inimigo, né? Porque ele deu um pulinho e caiu em cima dele, tá? Mas ele funcionou, né? A gente teve que vou duplicar o inimigo. Vamos duplicar aqui. Coloca um pra cá. E nós temos um outro inimigo, né? Só pra gente ficar mais tempo. Ops. Só pra gente ter mais. Aqui tá aqui. E o inimigo, a primeira cópia tá onde? Tá aqui. Só pra gente ter mais espaço pra brincar aqui. E mais inimigos também, né? Caso eu mate ele. Deixa eu ver aqui. Ele tá pulando, ele tá indo só pra cima, né? Acho que eu já sei qual que é o problema. Ó. Vai andar. Ele mal andou para a esquerda, né? Então, um dos problemas, a gente, para eu certificar que é isso, deixa eu pôr no talo aqui, deixa eu colocar aqui na horizontal, vou pôr aqui 100, certo? E vamos ver qual que é o efeito que isso vai surtir. Lá, ele, mesmo tacando 100 aqui, ele mal andou, tá? O que está acontecendo é o seguinte, ó. Aqui no correr, olha, no método correr, tá? Eu também estou constantemente modificando a velocidade em X. Porém, em Y eu não tô, eu estou mantendo o que já está lá. Então, quando a gente aplica o pulo dramático aqui em Y, tá, acaba que ele não é afetado. Agora, o X a gente está manipulando tanto aqui quanto aqui no correr. E o correr é chamado o tempo todo, né? Então ele está sobrescrevendo toda hora aquela velocidade que a gente coloca, que é basicamente a velocidade do player andando, né, na velocidade x, que está sendo zero. Então é por isso que ele não está se mexendo. Então a gente pode criar um booleano aqui, bool is taking damage, certo? E a gente faz o seguinte, ó. Se o player está tomando dano, a gente não chama o correr. If is taking damage, tá? Se ele não estiver tomando dano, tá? Aí sim a gente chama o correr. Beleza? Se ele não estiver tomando dano, tá? Então, quando o player está tomando dano, a primeira coisa que a gente faz, a gente seta a animação, marca que ele está tomando dano, né? Que tem que desmarcar depois, ó. Stake damage é falso, beleza? Ou seja, ele está tomando dano, passou aqui o tempo, ele não está tomando dano mais. A gente pode até pôr essa variável aqui, ó. E a gente pode fazer o contrário aqui também, só para poder aproveitar a variável. Bota ela aqui. Aqui assim, ó. Beleza? Então tá tomando dano e tá tomando dano, troca a animação. Então quando isso aqui tá true, o player não vai correr, certo? Ou seja, a gente não vai ter essa velocidade em x aqui do movimento atrapalhando o pulo dramático, certo? Só se ele não estiver tomando dano, beleza? Então, vamos testar isso aqui então, vamos lá. Tá compilando, beleza. Eu acho que esse tempo 1,5 tá alto também. Sim, tá bem alto o tempo. Mas olha só, já ficou bem mais legal, né? Pulinho dramático, tá? Vamos manipular aqui, ó, para 0.5. Pode até diminuir um pouquinho, 0.4. 0.4. Vamos lá. Aí, agora ficou legal. Agora falta um sonzinho, né? Porque ele tomou. Opa.
legal, hein? Ó, pum. Legal, maravilha. Então, quais valores que eu deixei aqui, ó? Magnitude na vertical de 10, o tempo 0,4 e na horizontal 5. Então, agora sim a gente tem essa noção de que o player tomou o dano, né? Se de repente você acha que está piscando pouco, por exemplo, a gente pode manipular isso também. A gente pode vir aqui no seleciona o player, Window Animation, e a gente escolhe aqui a animação Taking Damage. Tá? Taking Damage, eu vou expandir aqui para a gente poder ver as propriedades. E aqui a gente pode diminuir mais ainda isso aqui. Aí ele fica piscando mais rápido. Vamos ver se vai ficar bom esse efeito aqui. Ah, agora ficou legal. Opa! Lembrando que a gente não testa se ele está pulando, né? Basta que ele caia em cima do inimigo. Opa, caiu. Aí. Vamos ver. Se você cair por cima, você mata, né? Diferente do Sonic, né? No Sonic você tem que colocar o pulo. Você tem que, porque ele precisa girar, né? Então você tem que implementar a ideia de pulo. Não basta você cair por cima. Aqui na nossa mecânica basta cair por cima. Se você quisesse que ele também estivesse implementando a ideia de pulo, a gente poderia criar um booleano, né? Is jumping. E aqui, ó, no dano lá no inimigo, né? A gente precisaria primeiro verificar se é o box collider e a gente buscaria do player se o booleano está ligado, se o jumping tá on, tá true. Se isso for verdade, a gente faz. Eu acho que essa mecânica tá ok, tá? Da gente poder só cair por cima e já mata. Então, é isso aí.